Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 789. Nova espada. A formação da espada de erradicação celestial era o poder mais forte que Fan Xingjian possuía no momento. Depois de liberar os poderes de sua formação de espada e combiná-los com seu reino de artes de espada, ele poderia até cortar e matar um especialista nível 5 nível divino, assim como ele havia feito na grande batalha no palácio anteriormente. Atualmente, tendo dividido seus poderes, o Fan Xingjian na região do Grande Oeste tinha apenas 20% de seus poderes gerais. No entanto, depois de ativar a formação de espada de erradicação celestial, sua proeza de batalha ainda era incomparável. Era nisso que Fan Xingjian confiava. Contanto que ele pudesse derrotar o verdadeiro Lord Kingsan aqui, ele poderia recuperar o poder que ele enviou aqui e usá-lo para resolver as outras 3 batalhas em andamento. Foi também porque o poder do verdadeiro Lord Kingsan era muito forte que Fan Xingjian teve que trazer a formação da espada aqui. Caso contrário, toda a academia teria sido eliminada em um instante. A majestosa espada que subiu ao céu, e os poderes de todas as partículas físicas e etéreas foram liberados explosivamente em uma área de 100.000 metros. As intenções da espada conquistadora subiram no céu e colidiram ferozmente com as correntes de ar caóticas da formação minuto da dualidade. De um lado estava a espada conquistadora que poderia cortar ondas de luz e vontade marcial. Do outro lado estava um ataque que poderia usar correntes de ar caóticas para acabar com todo o material e transformá-lo em energia. Quando os dois colidiram, a miríade de intenções de espada no céu continuou quebrando e as caóticas correntes de ar também desapareceram em alta velocidade. Ambos os lados eram ataques que atingiram o nível microscópico, enviando seus poderes profundamente ao mundo microscópico. Eles estavam empatados. Parecia haver sons crepitantes ecoando continuamente no ar, como se um número infinito de pedaços de vidro estivessem sendo quebrados e também como se a crosta terrestre estivesse tremendo no fundo. Além disso, trovões retumbaram no silêncio. Mesmo uma pessoa comum seria capaz de sentir um poder extremamente aterrorizante explodindo nas profundezas do espaço. Novamente, as caóticas correntes de ar que preenchiam o céu tremiam incessantemente. Incapaz de atingir seu objetivo com um único golpe, a intenção de matar nos olhos do verdadeiro Lord Kingsan ficou ainda mais intensa. O potencial que Fan Xingjian exibia era muito assustador. Além disso, no momento, ele não tinha mais seu sistema. Isso significava que, se ele não pudesse matar Fan Xingjian hoje, provavelmente não conseguiria matar Fan Xingjian para sempre. As caóticas correntes de ar se transformaram em um punho de tamanho capaz de abranger toda a academia. Este punho esmagador e formidável caiu junto com os movimentos do verdadeiro Lord Kingsan. Se esse punho acertasse um golpe, poderia transformar toda a academia em pó. Então a energia convertida da destruição das existências materiais seria capaz de explodir uma grande parte da região do Grande Oeste nos céus. Diante desse ataque terrível, o semblante de Fan Xingjian ficou extremamente sombrio. O abismo, a calamidade do trovão e as espadas de osso branco tremeram intensamente. As 4 espadas giraram, transformando-se em uma sombra de espada aterrorizante que poderia ser comparada à aparência do Monte Everest. Fan Xingjian não poderia executar Lead Pursuit Infiltrating Void porque se ele evitasse o ataque do True Lord Kingsan, então a academia sob seus pés se transformaria em pedacinhos. Portanto, ele só poderia ativar Espada Conquistadora. Traga uma sombra de espada que era como uma grande montanha. Perfurou em direção ao enorme punho com uma aura que parecia ser capaz de separar os céus da terra. A ponta da espada e o punho colidiram ferozmente, e fortes vendavais varreram instantaneamente um alcance de 500 lis em toda a Great Eastern City. Buracos negros densamente compactados nasceram e depois desapareceram do local da colisão. Quantidades incontáveis de partículas físicas e partículas de éter desapareceram quando foram sugadas para os buracos negros microscópicos. Ambos Fan Xingjian e True Lord Kingsan foram fundo no mundo microscópico, usando seus poderes para interferir no mundo microscópico. Assim, quando seus ataques fossem do mesmo nível,
A luta entre eles seria uma comparação de pura energia. As sombras da espada e as correntes de ar caóticas se esgotaram rapidamente na colisão, mas claramente as correntes de ar caóticas foram muito mais impactantes do que as sombras da espada. Afinal, Fan Xingjian estava sem 80% de seus poderes e não conseguiu romper a formação de minutos de dualidade de frente. Além disso, isso era diferente do ataque conjunto no palácio anteriormente. Embora ele tenha sido atacado por vários grupos, ele foi capaz de usar a Ling-Tipo Switch Sword e a Infiltrating Void Sword para evitar os golpes mais fortes de seus inimigos e atingir seus pontos fracos, engajando-se em uma guerra de guerrilha. No entanto, agora, tudo o que Fan Xingjian podia fazer era enfrentar o verdadeiro Lord Kingshan de frente. Ele foi incapaz de desencadear as intenções de espada Ling-Tipo Switch e Infiltrating Void. Pausa. A vontade do verdadeiro Lord Kingshan tremeu descontroladamente, e mais correntes de ar caóticas emergiram de seu corpo. Todos os poderes dentro e fora de seu corpo explodiram. Ele não se conteve em nada. O enorme punho brilhou e piscou, trazendo consigo uma pitada de brilho fluorescente. Isso forçou a sombra da espada a ranger e até começou a estalar um pouco. Ao ver isso, o verdadeiro Lord Kingshan finalmente soltou um suspiro de alívio, mas o medo também penetrou em seu coração. Pensar que mesmo uma parte de seus poderes pode ter tamanha proeza de batalha. O potencial deste Fan Xingjian é verdadeiramente insondável. Simultaneamente, sua vontade fervia ferozmente enquanto ele gritava: Fan Xingjian, você está condenado. Mas sendo benevolente, darei a você uma chance. Devolva meu sistema para mim e posso poupar sua vida. À medida que as caóticas correntes de ar continuavam a descer centímetro a centímetro, era de sua opinião que a vitória já estava em suas mãos. Portanto, ele naturalmente queria pensar em maneiras de fazer o Fan Xingjian devolver seu sistema para ele. Olhando para as caóticas correntes de ar que gradualmente vinham pressionando, o semblante de Fan Xingjian ficou mais frio. Seu tolo! É melhor você pensar em como vai continuar sobrevivendo. Hoje, não será só você. Alexandre, o primeiro príncipe, e o quinto príncipe também. Todos você vai ter que morrer. Teimoso, o verdadeiro Lord Kingshan bufou friamente. Já que é esse o caso, vou bater em você primeiro e depois esmagar seus subordinados, um por um. Vou ver se você concorda em fazer isso então. A pressão que desceu do céu ficou cada vez maior, mas Fan Xingjian de repente apontou para a academia. Em um instante, um fluxo de espada que subiu no ar, trazendo fluxos de intenções de espada extremamente misteriosas que mantinham a conexão entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Era a espada longa que havia sido modificada do traje celestial Pao. Uma lança longa prateada flutuava acima da estação de trabalho de Fang Qianyuan e Xiaoyan. Embora tivessem recebido a orientação de Fan Xingjian e tivessem recebido a grande profundidade das forças eletromagnéticas, gravidade e atração, eles ainda eram incapazes de forjar com sucesso uma espada divina em tão pouco tempo. No momento, a espada divina que havia sido modificada do traje celestial Pão estava em seu estágio inicial de desenvolvimento. Parecia uma lança longa e não se parecia nem um pouco com uma espada longa. No entanto, como Fan Xingjian apontou através do espaço, a longa lança tremeu furiosamente. Então houve um flash e se transformou em uma luz de espada que cortou o céu e apareceu diante de Fan Xingjian. Ao mesmo tempo, uma das espadas de osso branco de repente se quebrou, transformando-se em incontáveis raios de luz. Os raios de luz dispararam em direção à lança de prata, trazendo consigo as mais novas intenções de espada Elite Pursuit. Não havia tempo para ir devagar. Pode-se dizer que Fan Xingjian usou os meios mais violentos e rudes para enfiar as intenções da espada Elite Pursuit na lança de prata. A lança de prata transformou-se repentinamente naquele instante, e seu corpo parecia se transformar em um estado líquido, esticando e expandindo continuamente antes de finalmente se transformar em uma espada longa de prata fervente. Essa espada longa parecia ter sido formada por lava derretida prateada.
Todo o seu corpo era feito de um líquido prateado que fervia e fervia. De vez em quando, fileiras de personagens misteriosos apareciam no líquido. Eles eram a profundidade das forças eletromagnéticas, gravidade e interações que existiam no mundo microscópico. Foi apressado e muito poder e qualidade do traje celestial Pão foram desperdiçados. No entanto, quando a espada assumiu sua forma, ela ainda emitia fluxos de uma aura que abalava o mundo. Era uma aura que poderia ser páreo para um especialista nível 4 nível divino. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 790. Tirando vantagem de sua situação tudo bem, já que você vem do traje celestial Pão e está incorporado à profundidade do mundo microscópico, você será chamado de Espada Pão E. Em um instante, a luz da espada Pão E explodiu e foi completamente integrada à formação da espada de erradicação celestial. Com o poder da espada divina, a proeza da formação da espada de erradicação celestial aumentou mais uma vez. Agora, não eram apenas as energias das partículas físicas e das partículas do éter que estavam sendo extraídas. O poder da formação da espada de repente penetrou profundamente nas profundezas das partículas físicas, extraindo o poder daquelas micropartículas menores e mais minúsculas. À medida que a proeza da formação da espada de erradicação celestial aumentava, o semblante do verdadeiro Lord Kingsan, que estava no céu, mudou drasticamente. Sob seu olhar atônito, a sombra da espada no céu explodiu com grande luz e começou a afastar lentamente as caóticas correntes de ar. Ah! Em meio à grande fúria, o verdadeiro Lord Kingsan impulsionou ferozmente seus poderes, fazendo com que as caóticas correntes de ar explodissem continuamente. Sons intermináveis de explosões continuavam ecoando no espaço, mas era inútil. O verdadeiro Lord Kingsan só podia observar enquanto a sombra da espada avançava lentamente em sua direção. Como isso é possível? Isto é impossível. A formação do minuto de dualidade deve ser invencível entre aqueles que estão abaixo do nível 5 do nível divino. Para as pessoas que estão abaixo do nível 5 do nível divino, a formação do minuto de dualidade está no limite de suas habilidades para interferir no mundo microscópico. Como poderia falhar? Como eu poderia falhar? Será que eu não consigo nem mesmo conquistar uma pequena porção dos poderes de Fan Xingjian? O pânico apareceu gradualmente nos olhos do verdadeiro Lord Kingsan. Esta era uma situação que ele nunca havia encontrado antes. Então, quando a sombra da espada se aproximou dele, as caóticas correntes de ar no céu começaram a entrar em colapso. E até mesmo o enorme punho estava mostrando sinais de quebra. Ao contrário do lado do verdadeiro Lord Kingsan, Alexander estava ganhando vantagem na batalha. Diante do Fan Xingjian que tinha apenas 20% de seus poderes, Alexander não sentiu nenhuma pressão. A mortalha de Adam, que atacaria a cada ataque, envolveu o Fan Xingjian inteiramente. Chamas douradas arderam ferozmente no sudário de Adão. Eles eram os poderes remanescentes que Saint Adão havia deixado para trás. Poderes infinitos foram lançados, desencadeando uma proeza destrutiva em Fan Xingjian no nível microscópico. Alexandre, que havia usado o sudário de Adão, pôde sentir claramente que, no primeiro instante, todo o ar e as partículas físicas dentro do espaço do sudário de Adão já haviam sido completamente esmagados. Dentro do espaço que era menor que 1 metro cúbico, era como se houvesse mais de 100 mísseis nucleares explodindo simultaneamente em um instante. Um poder aterrorizante fervia dentro do espaço, tentando incessantemente destruir o corpo de Fan Xingjian. No entanto, isso ainda não era suficiente. Estava longe de ser suficiente. Alexander soltou uma risada horrível e levantou as duas mãos para o alto. Uma grande mó negra foi formada, liberando todo o poder de Alexandre de forma explosiva enquanto avançava em direção a Fan Xingjian, que estava envolta no sudário de Adão. Desta vez, a proeza destrutiva do Overturner foi completamente canalizada para o mundo microscópico. Este foi o ataque final de um especialista nível 5 divino. Por onde quer que passasse, além do tempo e do próprio espaço, parecia que tudo mais se transformava em pó. Alexandre, que desencadeou esse ataque,
Não pôde deixar de se emocionar. Este inferno invertido que ele desencadeou foi o maior pico de toda a sua vida. Quando a força destrutiva desse ataque afetasse o mundo microscópico, seria capaz de causar danos indeléveis em qualquer coisa material. Mesmo Fan Xingjian, que estava dentro do sudário de Adão, provavelmente sofreria uma lesão grave. O Rei Mago Negro estava certo. Eu não tinha sido capaz de liberar completamente os verdadeiros poderes de um especialista nível 5 nível divino anteriormente. O fato de eu poder criar um país divino significava que eu já tinha capacidade de interferir no mundo material. Através do Rei Mago Negro, Alexander ganhou uma compreensão mais profunda da força destrutiva daqueles no nível divino. Só se pode ver que alguém ganhou maestria quando evoluiu de iniciar um impacto de grande área para uma força destrutiva que poderia distorcer o espaço e, em seguida, desenvolver-se em uma força destrutiva que poderia afetar o mundo microscópico. Para aqueles no nível 5 do nível divino ou inferior, os picos de sua força destrutiva seriam capazes de usar seus próprios poderes para interferir no mundo microscópico. Para progredir ainda mais e realmente compreender e controlar os poderes do mundo microscópico, é necessário o cultivo do nível 5 do nível divino ou superior. Isso significa dizer que, além das artes divinas, magia negra e outras habilidades, este meu ataque já está no limite atual de minhas proezas destrutivas. É um soco no auge das minhas capacidades. É uma pena que eu não possa lutar contra Fan Xingjian em sua condição ideal. Neste momento, Alexander de repente se sentiu arrependido. Ele alcançou o auge, mas não teve a chance de vingar a humilhação que sentiu ao lutar contra Fan Xingjian em sua condição de pico. Para este soberano que dominou o império por mais de 30 anos, isso foi um grande pesar. Foi porque, neste momento, ele sentiu que, mesmo que enfrentasse Fan Xingjian sozinho, não seria impossível para ele vencer. É uma pena que depois desta batalha, você não terá mais o direito de me desafiar. Em outro lugar, os 3 especialistas em nível divino, o Luar Sagrado Azul, o Astral Ancestral e Lan Yui, também finalmente reagiram à batalha ocorrendo entre Fan Xingjian e Alexander na velocidade da luz. Quando eles viram que Fan Xingjian estava sendo reprimido por Alexander, seus semblantes mudaram. No entanto, cada um deles continuou a executar suas maiores técnicas, contando com os sentidos de suas vontades marciais para atingir o local onde Alexander se localizava. No entanto, Alexandre não deu atenção aos ataques lançados pelos 3. Para ele, seus ataques eram meramente como picadas de insetos. No momento, toda sua atenção estava voltada para Fan Xingjian. E ele estava bêbado com o arrependimento de não poder lutar contra Fan Xingjian em sua melhor condição. À medida que os sentimentos de arrependimento aumentavam, Alexander atacou ainda mais ferozmente. Seus punhos se transformaram em escuridão total que continuou a torcer e girar. Era como se alguém pudesse ouvir inúmeros gritos agonizantes e berros furiosos vindo deles, e também parecia que alguém poderia ver inúmeras almas vingativas uivando dentro deles. O inferno invertido que foi ativado com força total afetou aquele espaço que tinha menos de 1 m³ de tamanho, cercando e atacando Fan Xingjian no nível microscópico. Para Alexander, liberar todo o seu poder era uma forma de expressar seus sentimentos de arrependimento. Quanto mais arrependido ele se sentia, mais ferozes eram seus ataques. Se eu te matar hoje, vou me arrepender. Mas se eu não matar você hoje, só vou me sentir ainda mais arrependido. Na região norte do gelo, o quinto príncipe finalmente realizou o terceiro ataque de sua erradicação dos 3 mundos. Em meio à aura destruidora do mundo, o punho que trouxe um poder aterrorizante atingiu levemente o peito de Fan Xingjian. Em quase um instante, todo o peito de Fan Xingjian quebrou sob esse ataque. Seu clone, que tinha apenas 5% de seus poderes, recebeu danos severos após os 3 golpes. Sentindo que os poderes do Deus da Verdade Universal estavam se dissipando completamente de seu corpo, o quinto príncipe parou seus ataques. Sua mão direita se fechou em punho e parou na cintura enquanto ele estava a 100 metros de Fan Xingjian. Ele olhou para Fan Xingjian,
com esquemas piscando infinitamente em sua mente. Embora ele tenha causado ferimentos graves ao clone de Fan Xingjian, ele também esgotou os 3 ataques que foram infundidos com os poderes do Deus da Verdade Universal. O quinto príncipe ainda tinha que avaliar a situação que se seguiria. Se ele mostrar sinais de recuperação, eu vou recuar imediatamente. Haverá outros que ainda estão segurando de qualquer maneira. Se ele não se recuperar. Ei! Aproveitando-se da situação alheia 2, o quinto príncipe conhecia essa teoria. Sob o olhar atônito de Jacob, Fan Xingjian e o quinto príncipe apareceram de repente. Fan Xingjian, que sempre saiu vitorioso e conquistador, sofreu ferimentos graves após 3 socos. Mesmo seu físico conjurado, que estava completamente coberto de rachaduras, não mostrava sinais de recuperação. Como pode ser isso? Ele não conseguia entender como o quinto príncipe de repente conseguiu vencer Fan Xingjian. Então Jacob viu o quinto príncipe perfurar o espaço. Foi sua autocriação, Path of Tyrant Fist. A força do punho e as intenções da espada colidiram no ar e depois se dissiparam. Foram necessários 3 fluxos de intenções de espada conquistadora para quebrar o soco de sondagem do quinto príncipe. Vendo esta cena, os cantos dos lábios do quinto príncipe se curvaram em um sorriso hediondo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 791. Por amor diante de Audrey, muitos feixes de luz da espada continuaram pescando para frente e para trás, bloqueando a força do punho com que o primeiro príncipe havia golpeado. Como Audrey estava atrás dele, Fan Xingjian foi incapaz de realizar Light Pursuit ou as técnicas de espada Infiltrating Void. Ele só poderia executar continuamente a espada conquistadora contra o primeiro príncipe. Era uma pena que seu clone com apenas 5% de seus poderes, após receber 3 ataques da erradicação dos 3 mundos, agora parecesse estar prestes a se estilhaçar. Todo o seu corpo estava coberto de pedaços quebrados, bem como pontos de luz que continuavam se dissipando. Com uma risada maníaca, o primeiro príncipe socou novamente. Ele não executou as artes marciais do caminho antigo do inferno, mas em vez disso, usou seus próprios poderes para realizar a erradicação dos 3 mundos. Seu punho parecia ter se tornado uma série de espaços vazios. Ele esmagou para fora com uma força de punho semelhante à espada de demolição prodigiosa, mas incontáveis vezes mais aterrorizante, querendo quebrar tudo que passava. No momento, a erradicação dos 3 mundos não era mais impulsionada pelos poderes do Deus da Verdade Universal. Considerando o reino atual do primeiro príncipe, ele foi incapaz de aplicar seus poderes no mundo microscópico. No entanto, apesar disso, Fan Xingjian ainda não executou a Light Pursuit Sword para assumir uma forma leve e evitar o ataque do primeiro príncipe. Era porque se ele desviasse do ataque, a pessoa atrás dele morreria. Era assim que as coisas tinham sido nos outros 3 campos de batalha. Cada um dos socos do primeiro príncipe foi direcionado a Audrey, mas Fan Xingjian estava lá para afastá-los. A força violenta do punho jorrou em direção a Fan Xingjian e inúmeras luzes de espada piscaram instáveis sob os punhos do primeiro príncipe. Incapaz de suportar um único golpe. Bang 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 bang. Em meio a sons de explosão, a luz da espada quebrou e o punho do primeiro príncipe esmagou a cabeça de Fan Xingjian. A violenta força do punho trouxe uma aura destrutiva e todo o corpo de Fan Xingjian passou por uma série de ondulações conforme mais rachaduras apareciam. O primeiro príncipe estava esperando por muito tempo para experimentar essa sensação de ganhar vantagem, tornando Fan Xingjian incapaz de retaliar. Fan Xingjian. Outro soco partiu para frente. Ele colidiu ferozmente com o peito de Fan Xingjian, desmoronando. Se você não morrer hoje. Sons estrondosos soaram, como se uma miríade de explosões estrondosas tivesse sido transmitida pela força do punho, atingindo ferozmente o corpo de Fan Xingjian. Foi mais uma vez esgotando o poder da vontade marcial no corpo de Fan Xingjian. Eu não vou ficar à vontade. Enquanto ele continuava socando e batendo no corpo de Fan Xingjian, o primeiro príncipe abriu um sorriso orgulhoso,
vendo a vontade marcial de Fan Xingjian se esgotando rapidamente. Sua existência em si é um erro. Como já estou neste mundo, não há necessidade de você. À medida que a série de ataques rápidos prosseguia, a escuridão sem fim envolveu totalmente Audrey e Fan Xingjian. Uma aura destrutiva incomparável desceu dos céus enquanto o corpo inteiro do primeiro príncipe queimava com chamas negras. Foi a vontade marcial que foi convertida para que ele cultivasse a erradicação dos três mundos. Agora mesmo, o primeiro príncipe havia mudado de suas aspirações dominadoras iniciais de controlar tudo, para uma disposição que aparentemente o fazia querer destruir tudo no mundo e despedaçar os três reinos. Considerando este único ataque, apenas a ameaça de suas repercussões faria com que toda a Cidade do Sol se transformasse em pó. E o centro do ataque já havia se transformado em uma área de escuridão. Mesmo os raios de luz foram completamente distorcidos e absorvidos por aquele espaço. Este foi o epítome dos ataques usando distorções espaciais sem ser capaz de atingir o mundo microscópico. Foi também o maior ataque que o atual primeiro príncipe poderia desencadear. No céu acima da capital imperial, fora dos pilares de luz roxa, a bruxa do caos ainda estava muito clara sobre a situação dos 4 campos de batalha. Foi porque ela fez com que suas irmãs mantivessem os olhos em cada campo de batalha. O verdadeiro Lord Kingsman estava em desvantagem. No entanto, antes que isso acontecesse, os outros 3 membros da família real Krieg seriam capazes de causar ferimentos graves em Fan Xingjian. Adicionando à equação os 2 reis guardiões na formação, mesmo que Fan Xingjian não morresse desse episódio, ele precisaria se recuperar por pelo menos 3 meses a meio ano. Esse tempo foi suficiente para Shao Sui colocar tudo de volta nos trilhos. Quanto ao True Lord Kingsan, Alexander, o primeiro príncipe e o quinto príncipe, não era sua preocupação, mesmo que Fan Xingjian os matasse. Na verdade, se a bruxa do caos realmente quisesse matar Fan Xingjian, ela só precisaria entrar em contato com o Rei Mago Negro e o Rei Mago Vermelho e fazer com que tomassem o lugar dos 2 príncipes. Era uma pena que ela não tivesse planejado matar Fan Xingjian. Além disso, os 2 reis magos claramente tinham seus próprios planos para esse ritual de invocação do deus maligno, e era impossível para eles ouvir os arranjos da bruxa do caos. No entanto, assim que a situação mudou muito a seu favor e tudo estava indo como ela imaginou, o Rei Mago Púrpura apareceu diante dela. Claudia, Shao Sui Tirami olhou para o Rei Mago Púrpura, e perguntou com uma voz suave, o que você quer? O Rei Mago Púrpura revelou um sorriso encantador e disse a ela, Lamia, já que você quer tanto lidar com Fan Xingjian, é claro que terei que lhe dar uma mãozinha. O semblante da Shao Sui Tirami ficou um pouco sombrio quando ela olhou para Claudia e disse, Claudia, considere bem suas ações. Você vai interferir no destino do mundo, quebrar o acordo entre os deuses e destruir o mundo inteiro. O Rei Mago Púrpura, Claudia, sorriu. Ela olhou para a bruxa do caos como se estivesse olhando para um palhaço, seu sorriso crescendo cada vez mais. Finalmente, a bruxa do caos não aguentou mais. Ela disse abertamente, o que há de engraçado? Tudo o que fazemos diz respeito ao passado e ao futuro do mundo inteiro. Você não entende suas próprias responsabilidades. O Rei Mago Púrpura Lamia riu friamente. O mundo inteiro nem pode ser comparado à menor partícula do mundo. Tudo foi decidido desde o início do jogo. Suas ações são apenas você enganando a si mesmo. Ao dizer isso, ela levantou a palma da mão e uma esfera de luz roxa flutuou sobre ela. Qualquer um que visse a existência dessa esfera de luz roxa teria uma sensação entorpecente. Era um sentimento azedo, doce, ansioso e caloroso. Amor é o maior poder do mundo. Rei Mago Púrpura Claudia suspirou suavemente e disse, além dos deuses mais antigos, todas as formas de vida inteligentes são incapazes de se libertar deles. Pais, filhos, amantes, países, sociedade, tribos e até nós mesmos. Tudo é construído a partir do amor e conectado através do amor. Olhando para aquela esfera de luz roxa, o semblante da bruxa do caos mudou drasticamente. Isso é.
5 milhões de conjuntos de amor. O rei mago púrpura riu histericamente. Seu lunático. O semblante da bruxa do caos era extremamente sombrio. Pare com isso agora mesmo. Você não tem ideia do que está fazendo. Mesmo as pessoas comuns seriam capazes de ver a micedade em seus olhos. O rei mago púrpura sorriu e disse, claro que sei. É para a pessoa que amo. Com isso, ela deu um tapa na palma da mão em direção a Lilia, a esfera de luz roxa ainda na palma da mão. Neste momento, Lilia parecia estar atordoada, seu olhar inexpressivo e seu corpo rígido. Era como se ela ignorasse completamente as coisas que iriam acontecer. Ao mesmo tempo, um feixe de luz de espada cortou os seus e quase instantaneamente bloqueou diante de Lilia. Ao ver isso, a bruxa do caos soltou um berro furioso. Não. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 792, 5 milhões na capital imperial. Um mundo que foi envolvido pelo ritual e foi separado da linha do tempo. Houve lutas e massacres sem fim. Um cavaleiro outorgado caminhou pelas ruas distorcidas. De repente, ele parou e revelou um olhar perplexo ao olhar para um prédio que havia sido reconstruído. Isso é. No entanto, antes que ele fizesse qualquer reação, uma silhueta negra desceu dos céus. Era o Rei Mago Negro, cuja boca estava escancarada. Agora, seu rosto estava cheio de uma aura negra e seus olhos brilhavam com a luz verde da ganância. A dele desceu do céu e engoliu aquele cavaleiro outorgado instantaneamente. Antes que este cavaleiro outorgado pudesse reagir, ele já havia sido completamente digerido pelo Rei Mago Negro. O Rei Mago Negro deu um tapinha em seu estômago. Sentindo os poderes crescentes em seu corpo, ele revelou um sorriso satisfeito. Minha vontade marcial aumentou para 3.500 pontos. Ei! A vontade marcial de Fang Xingjian já havia superado a dos especialistas comuns de nível 4 ou 5 do nível divino, mas era apenas de 2.000 pontos. Essa quantia já era suficiente para ele derrubar rios e mares, matando facilmente especialistas de nível 4 divinos. No entanto, agora, o Black Magic King, que continuou engolfando outros para aumentar seus poderes, elevou sua vontade marcial para 3.500 pontos. Mesmo o Black Magic King não tinha ideia de como seria aterrorizante se ele atacasse com força total. Havia realmente uma abundância de comida no ritual. Faz muito tempo desde que me senti tão cheio. Atualmente no ritual, não havia apenas um grande número de especialistas de nível divino e semideuses que haviam saído das fronteiras do Império, mas também havia especialistas de nível divino que Shang havia estacionado na capital imperial. Tamanha abundância de comida realmente deixou o Rei Mago Negro extremamente animado, especialmente aquele grande banquete. Ao pensar nisso, o Rei Mago Negro se virou e olhou para o centro da capital imperial. Seu olhar revelou uma expressão extremamente animada. No entanto, 6 figuras pousaram abruptamente no momento seguinte, cercando o Rei Mago Negro. Olhando para as 6 pessoas que apareceram de repente diante dele, o Rei Mago Negro sorriu e disse, pessoal, há algum problema? Rei Mago Negro. Um homem forte com pele negra e careca saiu. Ele olhou para o Rei Mago Negro e disse irado, você comeu Kai? Essas 6 pessoas eram 6 dos 8 especialistas de nível divino que Shang havia deixado para trás na capital imperial. Quanto aos outros 2, Morudo, especialista em nível divino de nível 3, foi capturado por Fang Xingjian e levado para a região do Grande Oeste, enquanto a última pessoa com o nome de Kai foi devorada pelo Rei Mago Negro. Este homem rude de pele escura, que estava falando agora, era Cole. Ele era da mesma geração do Santo Lulu da igreja de 3.000 anos atrás. Naquela época, ele era um forte especialista no mundo e era um dos 10 grandes generais divinos da dinastia de Amonde. Além disso, ele era o mais forte entre aqueles que estavam estacionados no Império por Shang, além de Morudo. Cole era um cavaleiro de nível divino de nível 3. No entanto, antes do Rei Mago Negro, Cole, um dos 10 grandes generais divinos na dinastia de Amon há 3.000 anos, atualmente parecia uma iguaria. Cole olhou para o Rei Mago Negro e perguntou, você quer fazer de Shang um inimigo?
O Rei Mago Negro deu um tapinha em seu estômago e sorriu ao dizer: então não vou fazer cerimônia. Se ele comesse os 6 especialistas de nível divino antes dele, ele estaria um passo mais perto de seu alvo. Uma figura humana continuou piscando, disparando pelas lacunas espaciais. Era o chefe supremo da Escola de Artes da Espada que estava executando sua espada de obscuridade astral. Essa espada Killing incomparável, que havia sido criada a partir do manual final da Escola de Artes da Espada Starfat Sword Manual, já havia alcançado grande fama nas mãos do chefe supremo. Além disso, era vista como uma das técnicas de espada mais fortes do Império. Fan Xingjian também aprendeu essa técnica de espada no passado e usou para disparar entre as lacunas espaciais e derrotar muitos inimigos poderosos. Depois disso, Fan Xingjian combinou incontáveis essências de artes de espada nas fundações dessa técnica de espada, criando uma espada do vazio infiltrante surpreendente no mundo. No momento, o chefe supremo da Escola de Artes da Espada havia atingido o nível 2 do nível divino, e a proeza de sua espada de obscuridade astral havia crescido ainda mais. Ele disparou livremente entre as lacunas espaciais, mudando de tamanho, escondendo-se e revelando-se. Ele poderia se tornar tão grande quanto uma montanha ou tão pequeno quanto uma partícula física. Ainda assim, ele continuou escapando, com indícios de medo piscando em seus olhos ocasionalmente. Foi porque ele entendeu bem o quão aterrorizante era o monstro que o perseguia. Um som suave de caixa soou e um feixe de luz vermelha passou por ele no ar. O chefe supremo Yan Tianxiao foi empurrado para fora das lacunas espaciais e voou como uma bola de borracha. Ele quebrou e virou casas e ruas por mais de 3.000 metros, deixando para trás grandes áreas de ruínas. Seu corpo inteiro estava em pedaços, e fluxos de pontos de luz rapidamente se dissiparam de seu corpo. O chefe supremo Yan Tianxiao sentiu como se sua vontade marcial e físico conjurado estivessem à beira do colapso daquele único golpe, como se seu corpo fosse se dissipar completamente a qualquer momento. Apenas um único golpe. E eu vou ser morto. Os cantos dos lábios de Yan Tianxiao se curvaram em um sorriso amargo. A proeza desses magos era realmente muito mais forte do que os cavaleiros do mesmo nível. Caminhando entre as ruínas, o Rei Mago Vermelho olhou para Yan Tianxiao de longe e revelou uma expressão desinteressada. Ele já havia perdido o interesse por esta presa. No entanto, no meio do caminho, ele parou de repente e lançou um olhar curioso para algo sob as ruínas. Sob as ruínas, um grande número de plebeus foi exposto. Eles se deitaram de costas ou de bruços ou ficaram sentados como se estivessem mortos. À medida que as casas ao longo da rua explodiam, esses plebeus eram jogados fora como insetos desenterrados e pareciam mortos. Eles foram jogados para o céu e depois pousaram no chão, enterrados, jogados de lado, com seus corpos dilacerados ou queimados. Esses plebeus, que estavam realmente mortos ou apenas pareciam como tal, todos tinham suas cabeças envoltas por insetos roxos. HMMM. O Rei Mago Vermelho se agachou e estendeu a mão para pegar um inseto que cobriu o rosto de um plebeu. Quando ele puxou abruptamente, um som, que era como um pedaço de pano sendo rasgado, soou. Inúmeros tentáculos foram arrancados da cabeça e do rosto da pessoa. Claramente, esses insetos não apenas se enrolavam na cabeça das pessoas, mas também inseriam seus tentáculos nos cérebros. Depois que o bug foi removido, o Rei Mago Vermelho não conseguia mais sentir nenhuma onda cerebral vindo do plebeu, embora seus sinais vitais ainda estivessem lá. O Rei Mago Vermelho agarrou curiosamente, rasgando o braço do plebeu em pedaços, mas a outra parte ainda não mostrava nenhum sinal de despertar. Era como se ele tivesse entrado em estado vegetativo. Que diabos? Olhando para o inseto roxo parecido com uma água viva em sua mão, o Rei Mago Vermelho pensou um pouco antes de mordê-lo. Ele então cuspiu. Isso é muito nojento. É como merda que foi seca ao ar por 10 anos. Balançando a cabeça, o Rei Mago Vermelho logo perdeu o interesse nos insetos e plebeus sob seus pés. Ele virou a cabeça e continuou caminhando em direção ao chefe supremo da Escola de Artes da Espada,
que estava gravemente ferido. Neste momento, a população de mais de 5 milhões de toda a capital imperial foi enterrada sob os pés do Rei Mago Vermelho. Todas as pessoas tiveram suas cabeças envoltas pelo mesmo tipo de inseto, e se deitaram sob as ruínas como se tivessem entrado em estado vegetativo. Era como se tivessem perdido suas almas. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.